Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai contar uma história. A história desta pessoa aqui, ó, a história do Denis, que foi um paciente... Deixa eu pôr aqui, cadê? O Denis, que foi um paciente do meu protocolo de hipnoterapia. Ele chegou no final de 2023, quando nós começamos a fazer o protocolo. Ele mora em São Paulo, 29 anos, mora em São Paulo, divorciado, e você vai entender daqui a pouquinho por que o divorciado, 2 filhos, professor formado em educação física. E o Denis, quando chegou até mim, ele tinha uma coisa que estava realmente remoendo ele demais, que é, ele tinha o hábito e o vício em pornografia. Eu coloco essa grafia diferente para o Instagram não barrar, tá bom? O Instagram tem uma política de barrar algumas palavras, então por isso que está escrito assim, tá bom? Então eu preciso me curar do hábito e vício em pornografia. O meu casamento acabou por conta disso, lembra? Divorciado. Ele, infelizmente, acabou o casamento dele por conta da pornografia. Perdi o que tinha de mais valioso na vida, que no caso dele era a família. O Denis, 29 anos, ele estava realmente num momento muito difícil. Primeiro, claro, ele perdeu, né, a esposa não suportou isso, e dou razão a ela, né, não suportou isso, e ela simplesmente pegou os filhos e foi embora. E o Denis, assim, ele me pareceu sempre um homem muito que valorizava a família, mas ele tinha esse vício e esse hábito da pornografia. E aqui, ó, vou abrir um grande parênteses para você que talvez hoje, você homem que talvez viva isso, para você mulher que talvez também viva isso, e para você mulher que talvez tenha um parceiro, alguém próximo que está vivendo isso. A pornografia, ela traz um alívio momentâneo, ela traz a dopamina. Escreve aqui, dopamina. A dopamina é um hormônio ligado ao prazer. E é um prazer rápido, de rápido consumo e principalmente de fácil acesso. Infelizmente hoje a pornografia ela tem um acesso, é fácil de você acessar hoje, é muito fácil, por conta da internet, por conta de muitos estímulos que as redes sociais trazem. Então tem muitos produtoras de conteúdo adulto no Instagram, no TikTok, no Facebook talvez menos, mas existe muitos estímulos e que levam as pessoas a essa busca por um prazer instantâneo. Então esse é um problema que vem afetando cada vez mais as pessoas, especialmente os homens. Nos últimos 3 anos, até 3 anos atrás, eu nunca tinha atendido ninguém através da hipnose para essa questão da pornografia. E de 3 anos para cá, eu tive mais ou menos de 15 a 20 homens que me procuraram para resolver essa questão. E fico de verdade muito feliz com isso, porque isso mostra que realmente essas pessoas se deram conta que aquilo não fazia bem. Como não faz, porque é uma dopamina artificial e ela, obviamente, ela estraga outras relações. Ela acaba, como no caso do Denis, acabou com um casamento. Então, é muito importante, por isso que eu vou pedir de novo, compartilha com pessoas que talvez você conheça, que estão vivendo isso, estão presas nesse ciclo, porque isso tem várias consequências ruins. Tudo bem? E no caso aqui do Denis, vamos falar aqui dos impactos na vida dele, ó. Impactos na vida do Denis. O fim do casamento, como eu falei há pouco, e do convívio diário com os filhos pequenos, filhos que ele sempre ele se mostra extremamente apaixonado pelos filhos.
um sentimento de vergonha e de culpa também, acabei não colocando culpa aqui, mas um sentimento de vergonha e de culpa pelo que aconteceu, vergonha porque a esposa acabou flagrando ele, você vai entender daqui a pouquinho, e a culpa pelo fim do casamento, pelo fim do sonho de uma família que ele sempre idealizou, a falta de ânimo para trabalhar, porque aí esse acontecimento gerou uma grande tristeza nele, e aí, claro, ele começa a entrar num ciclo muito ruim, um ciclo emocional muito ruim. E antes do casamento acabar, ele já estava com alguns problemas sexuais que vinham exatamente desse vício da pornografia, como ejaculação precoce, como falta até de interesse na relação com a esposa, ou seja, vários problemas que começaram a surgir na vida dele por conta desse vício. Tudo bem? Faz sentido aqui para você? Dá um joinha aqui se você está entendendo o que a gente está falando. Essa conversa de hoje ela é um pouquinho mais delicada, porque é um assunto que as pessoas não querem falar, especialmente os homens. Os homens não querem falar. Mas é um assunto necessário para você entender que existe uma saída. Existe uma saída para você que talvez esteja vivendo isso ou para você que conheça alguém que está vivendo isso. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que entraram. A Paula Machado, oi Paula, seja bem-vinda. A Meg, oi Meg, seja bem-vinda. A Ana também por aqui. A Daniela, fala Dani, seja muito bem-vinda. A Elô, minha amiga, seja muito bem-vinda. A Rita, a Márcia, Gabriela Teles, sejam bem-vindas. Estamos falando aqui sobre como vencer a compulsão por pornografia, por filmes adultos através da hipnose. Como isso aconteceu na vida do Denis, e é importante a gente entender como era a relação dele com a esposa. Como era a relação dele com a esposa, ou com a ex-esposa, né? Ela era ótima, eles se davam super bem, mas nos últimos tempos, como eu falei há pouco, eles estavam com algumas questões sexuais. Ejaculação precoce, falta muitas vezes de interesse do Denis pela relação, até o dia em que ela me flagrou vendo um vídeo pornô. Aí, obviamente, ela se sentiu muito mal e pediu a separação. E dá para entender. Por quê? Imagina o seguinte, e essa é uma questão também que tanto homens quanto mulheres não falam abertamente, que é a questão sexual. Tudo bem? Então, assim, as mulheres, elas acabaram sendo condicionadas pelo patriarcado, pela sociedade machista que nós temos. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, ok? Mas elas acabaram sendo condicionadas de uma certa maneira a dar prazer para o parceiro. E essa mudança das mulheres buscarem e terem, obviamente, o direito de terem um prazer numa relação, isso vem de poucas décadas para cá. Faz sentido isso para você? A mentalidade sempre foi da mulher dar o prazer para o homem. E, obviamente, quando num casamento somente um lado sai satisfeito, temos um problema. E já havia essa questão na relação do Denis com a ex-esposa. Havia esse problema. Por quê? Porque a ejaculação precoce vem muito do quê? Do estímulo que a pornografia traz. Porque a pornografia é um prazer de rápida duração, né? É um prazer, rapidamente, é diferente quando você tem uma relação com o seu marido, com a sua esposa, né? Que tem um envolvimento e tudo mais, tem um tempo nessa construção, até você chegar ao ápice. Faz sentido isso para você? Agora, no caso do Denis, por conta da pornografia, ele estava o quê? Ele estava rapidamente chegando ao ápice. E isso estava gerando problema. E aí, além disso, a falta de interesse muitas vezes. E isso para a mulher, isso bate na autoestima. Puxa, será que eu tô feia? Será que eu tô gorda? Será que eu tô isso, eu tô aquilo? Faz sentido para quem é mulher aqui? Você, mulher, começa a se questionar. Será que eu sou o problema? É por isso que ele não quer mais ter relação comigo? E, obviamente, isso vai gerando um mal-estar.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que essa questão ela precisa ser debatida, ser falada e talvez hoje os problemas que você tenha na relação com teu marido não tem a ver com você, mas tem a ver com ele, que talvez esteja fazendo algo escondido, que é um vício, é uma compulsão. É uma compulsão. E como toda compulsão, é possível você mudar isso, desde que você trate, escreve aqui, a causa. Desde que você trate a causa. Tudo bem? E para tratar a causa, a gente precisa, claro, olhar para a infância. Oi, Luciana, seja bem-vinda. A Edna também, bom dia. Soraya, seja muito bem-vinda. Vamos então entender a infância do Denis. A infância do Denis. E aqui é muito importante a gente olhar para isso. Aquela primeira pergunta que eu sempre faço sobre a gestação. A Meg. E com acesso fácil na internet, mulheres que não se respeitam, homens que não respeitam a si mesmos, levando a companheira a se sentir mal. Exatamente. É um ciclo doentio. Por isso que o problema da compulsão por pornografia, Meg, não é um problema só do homem, né? Ou de quem está consumindo. É um problema que envolve o casal e a família, porque isso vai impactar. Isso vai impactar no bem-estar. Bom, vamos lá, voltando. A gestação inesperada. Ele é o caçula porque ele foi o filho temporão. Ele tem 2 irmãs mais velhas com a diferença de 10 e 8 anos de diferença. Então foi uma gestação totalmente inesperada. Amamentação, ele não teve amamentação. Na maior parte da infância ele foi cuidado pelas irmãs mais velhas e teve uma infância mais solitária com poucos amigos. Então esse é o contexto da infância do Denis. Por que é importante a gente entender aqui? A questão da gestação, isso já vai denotar o quê? Uma distância emocional com a mãe. Assim como o fato dele ter sido cuidado pelas irmãs mais velhas. E ontem eu até falei isso, né? A história de ontem tinha a avó materna que cuidou muito da minha paciente quando criança. A avó não é a mãe, assim como as irmãs não são a mãe. Tudo bem? Muito importante entender isso, porque às vezes a gente acha, não, mas teve o amor da avó, o carinho das irmãs. Mas para a criança quer a mãe. É isso que a criança quer. É com a mãe que ela vai se sentir segura. É com a mãe que ela vai se sentir amada. E quando isso não acontece, a gente já passa a ter o quê? A gente já passa a ter um indício de uma ferida emocional. Tudo bem? Até aqui, beleza? Dá um joinha aqui para mim. A Dilva, bom dia. Vitinho também por aqui. Sejam bem-vindos. A gente está falando de vício em filmes adultos, pornografia e como a hipnose pode mudar isso. A Meg, pai, padrasto, sim, não é assim. Claro que todas essas pessoas que talvez tenham ajudado a criar uma criança são importantes, provavelmente fizeram isso por amor e elas merecem, óbvio, serem reconhecidas. Mas para a criança, e aí você tem que se colocar como a criança, como ela pensa, ela quer a mãe. Ela quer a mãe. É isso que ela quer. Tudo bem, é com a mãe, porque ela viveu 9 meses na barriga da mãe e ela precisa se sentir segura com a mãe. Agora um outro ponto muito importante para você entender a compulsão do Denis por pornografia e que tem a ver com a relação dos pais, o relacionamento dos pais como um casal. Informação importante, eles se separaram quando o Denis tinha 2 anos. O pai traía muito a mãe. E isso, segundo o Denis, era descarado. A mãe não apenas brigava com ele, mas também com as amantes que descobria. A mãe era aquela mulher que ia tirar satisfação com as amantes do marido. Então, imagina esse clima. Aí você pode falar assim, mas o Denis com 2 anos ele lembra? Ele talvez não lembre, mas ele sentiu todas as emoções da mãe. Presta atenção no que eu vou te falar.
Da gestação, lá do momento da barriga da mãe, até o final da primeira infância, aos 7 anos, a criança, o bebê, eles estão vivendo as mesmas emoções da mãe. Então imagina o seguinte, a mãe estava lá, descobriu que foi traída, descobriu que foi desvalorizada, se sentiu humilhada, e ela vai absorvendo o bebê vai absorvendo aquelas emoções. A mãe fica com raiva, o bebê absorve aquelas emoções. Tudo isso é muito importante para você entender esse cenário. Ele tinha um pai que traía a mãe. E se a gente for resumir bem, um pai que não valorizava as mulheres. Faz sentido? Descaradamente ele traía, e isso porque ele tinha duas filhas, e ele traía a mulher descaradamente, como disse o Denis. Tudo bem? Aí vamos falar da relação da mãe. E eu estou contando isso, e conto aqui todos os dias no Impasse com a História. Por quê? Porque talvez muitos fatos da história do Denis tenham a ver com a sua história. E aí você vai começar a entender os seus próprios comportamentos. Faz sentido? Você vai começar a entender. Porque, teoricamente, ninguém nasce com uma compulsão por pornografia. Ninguém nasce por uma compulsão por doces. Isso é uma construção. A partir do que? Das experiências. Escreva aqui, experiências. Experiências é tudo que você viveu. E a tua mente criou interpretações a partir daí. Tudo bem? O relacionamento do Denis com a mãe. Distante. E dá para entender. A mãe, quando o teve, se não me engano, já tinha quase 40 anos. Ela já tinha 2 filhas. Então foi uma gestação inesperada. Ela já vivia esse problema no casamento. Então, assim, obviamente provavelmente aquela relação, né, ela foi uma relação talvez casual, talvez uma tentativa dela de segurar o marido, e isso acontece também, a gente não pode julgar, isso acontece. E só que 2 anos depois que o Denis nasce, eles se separam, né, por conta aí das traições seguidas do pai, e a mãe passa a trabalhar ainda mais para sustentar a casa. E aí uma percepção do Denis muito importante, ela ficou amarga depois do divórcio e pouco afetuosa. Ou seja, durante essa primeira infância do Denis, o Denis teve uma mãe indisponível emocionalmente para ele. Faz sentido isso para você? Indisponível emocionalmente. Ela não conseguia dar afeto. O afeto é o quê? É carinho, atenção, é o abraço, é o beijo, é a presença, é estar ali presencialmente e emocionalmente ao lado dessa criança. E obviamente, por todo esse contexto, essa mãe não conseguiu. E isso gera a primeira ferida emocional, que é a ferida do abandono. A ferida do abandono. E aqui eu já vou te dar um spoiler. Toda compulsão, ela está ligada à ferida do abandono. Toda compulsão está ligada à ferida do abandono. Pode ter também relação com a ferida da rejeição. Mas, assim, 99% dos casos que eu já atendi na hipnoterapia tinham relação exatamente com quem? Com a ferida do abandono. Tudo bem? Esse abandono emocional. Vamos ver agora a relação com o pai. Relação com o pai. Cadê? Aqui. Não foi boa. Eu sempre ficava... Olha só, isso aqui é muito impactante. Eu sempre ficava de lado nas escolhas dele. Quando saíamos, ele me levava para um bar, onde eu ficava ali meio alheio, enquanto ele jogava sinuca e namorava. E aí, outra frase impactante, queria mais atenção dele. Ele queria a atenção do pai, claro que ele queria, ele era uma criança. Ele não tinha o discernimento para entender que o pai, né, ele tinha um comportamento inadequado, um comportamento que não era bacana, especialmente com a mãe, com as mulheres. E aí o pai, naquele momento, digamos, de estar ali com o filho, levava ele para um bar, ficava jogando sinuca, deixava o menino ali do lado, enquanto ele estava bebendo, jogando sinuca, namorando. Imagina como o Denis se sentia. Alguém aqui se identifica com isso?
de ser meio deixado de lado pelo pai. Tipo, o pai não olhar para você, né? O pai, você não ser uma prioridade na vida do pai. Tudo bem, a Liginha, as duas caminham juntas, as feridas, né? É isso aí, elas caminham juntas. Mas principalmente a ferida do abandono está ligada às compulsões. Normalmente, compulsão por sexo, por doce, por compras, sempre tem aqui um vazio emocional. Tudo bem? Então essa era a relação com o pai. Ele queria mais atenção com o pai. Aí agora eu vou mostrar para você uma coisa muito importante, que é a relação do Denis com a pornografia. Deixa eu colocar aqui. Desde muito cedo, o meu pai me incentivava a olhar para as mulheres de uma maneira objetificada. Ou seja, aquela coisa do machismo, aquela coisa do patriarcado. Olha lá aquela mulher, é isso, é aquilo. E ganhava dele, com 7, 8 anos, a Playboy, que era uma revista, né? Para quem é mais jovenzinho talvez não conheça. Mas era uma revista com mulheres nuas. E depois, com a internet, ficou fácil consumir filmes. Ficou muito fácil de consumir filmes, como eu falei. Então, olha só. A pornografia, essa questão da sexualidade, da objetificação das mulheres na vida do Denis, foi incentivada pelo pai. Por quê? O pai tinha esse comportamento já distorcido com as mulheres, ele incentivava o filho a fazer o mesmo. E isso vem muito dessa cultura patriarcal e machista que a gente tem, onde o homem ele é criado para ser o quê? O garanhão. O homem é criado para ser o garanhão que vai pegar todo mundo. Eu sei disso por quê? Porque eu sou homem e eu passei por isso também. O homem, ele é o macho alfa, ele vai pegar todo mundo, e a mulher, ela tem que dar o prazer pro homem, ponto final. Então, ele foi incentivado pelo pai exatamente a isso. Aí, ó, presta atenção. Ele queria a atenção do pai. E o pai incentiva ele a isso. Olha só a combinação que isso está começando a se formar. Você está começando a entender? Por isso que é tão importante a gente compreender a nossa história. Por isso que é tão importante você acessar as informações que existem aqui no teu subconsciente para poder ressignificar isso. Ó, eu sempre falo, fazer as pazes com a sua história é dar um novo significado ao que aconteceu negativamente na sua história ou que está gerando um impacto negativo hoje nela. Porque imagina o seguinte, uma criança de 7 anos, 8 anos, ela tem uma certa inocência ainda. Ela tem uma inocência, ela ainda está no mundo, teoricamente deveria estar no mundo de estar vendo que o mundo é belo, que o mundo é bom, sem a criticidade que o adulto tem, sem esse fator crítico que a gente tem. Agora imagina o seguinte, com 7, 8 anos, o seu pai, aquele que você quer a atenção, ele te dá uma revista de mulher nua. Ele incentiva você a mexer com as mulheres na rua, ele te incentiva a olhar para as mulheres não como um ser humano, mas olha só, aquela mulher ali é para dar prazer a você. Tá entendendo a construção desse vício, como se deu na vida do Denis? E aqui eu vou mostrar para você a relação do problema atual do Denis, que era o vício em pornografia, com a infância. Então, como a gente falou, por ele ser um filho temporão, não teve a atenção da mãe, ferida do abandono. Ele viu o comportamento do pai desvalorizando as mulheres e ele aprendeu isso. E lembra, ele queria a atenção desse pai. E buscando a atenção desse pai, há uma repetição do padrão. E isso a criança faz. Por quê? Porque a criança, ela faz muitas coisas por imitação. Você já viu criança, já não viu? Criança não imita pra caramba o adulto? Ela imita esse comportamento. Tudo bem? A mãe, obviamente ressentida e amargurada, ela falava
sobre as mulheres. Então, e aqui é muito importante entender, até para não julgar essa mãe, mas existe dentro da nossa sociedade, como eu disse, a cultura machista e patriarcal, que as mulheres absorvem também. Então, a mãe, além, claro, né, de estar ali amargurada, triste, ela tinha muita raiva, tanto do ex-marido quanto das mulheres. Então, falas do tipo, mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo. E aí, com isso, vai fortalecendo crenças na mente daquela criança. Ou seja, na mente do Denis, começou a ter uma crença muito forte de que mulher não presta. Mulher não presta. E aí começa a somar isso. Mulher não presta, mulheres são objetos, mulheres são feitas para dar prazer para o homem. Isso vai sendo construído para ele. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Uma outra questão aqui, uma outra relação, mais duas relações importantes. O pai incentivava, né, essa objetificação das mulheres e dos seus corpos, e a visão sobre relacionamento que ele tinha era a visão que ele tinha vivido dos pais, de brigas, de discussões, de desvalorização. Então, isso tudo que aconteceu nessa infância, gerou o quê? Impacto na vida adulta. Tudo bem até aqui? Faz sentido isso para você? Por isso que assim é tão importante, como eu falei, olhar a causa, olhar a história, exatamente para que a gente possa tomar decisões melhores. Você não vai acabar com uma compulsão se você não tratar a causa, a raiz do problema. Por quê? Porque houve uma construção na mente do Denis para esse consumo de filmes adultos. Por quê? O que o filme adulto apresenta? Ele apresenta, normalmente, a mulher sendo objetificada, a mulher dando total prazer para o homem, que foi tudo o que o Denis aprendeu, através das experiências com o pai, através do que ele ouviu e ouvia da mãe sobre as mulheres. E aí quando ele tem um fácil acesso, como existe hoje, que você pode pegar o seu celular e ter um acesso, ou você recebe num grupo de WhatsApp de homens, vídeos pornográficos, obviamente que aquilo se torna fácil. E aí o comportamento, presta atenção, o comportamento ele atende àquilo que você acredita. Uma crença molda um comportamento. Então se você acredita que mulheres são objetos, que mulheres são feitas para dar prazer, qual é o mecanismo quando eu tenho um fácil acesso? Qual é o comportamento? Puxa, tem um produto aqui que eu posso reforçar essa crença? Vou lá e uso um vídeo adulto para conseguir prazer. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para você como o meu protocolo de 60 dias de hipnose, de hipnoterapia, ajudou o Denis a sair desse vício. E aqui eu já vou te adiantar, o Denis conseguiu. Ele nunca mais consumiu, pelo menos ele disse para mim, nunca mais consumiu filmes pornográficos. Infelizmente para ele não conseguiu reatar o casamento. Ele não conseguiu, até onde eu sei, ele não conseguiu reatar. E aí, coisas da vida, né, faz parte, mas o mais importante foi ele ter se livrado dessa compulsão e desse vício. Então eu vou mostrar aqui para você o que nós trabalhamos juntos no meu protocolo de 60 dias de hipnoterapia. Primeiro ponto, cura da ferida do abandono. A cura da ferida do abandono. Por quê? Como eu disse, a ferida do abandono gera um vazio emocional. E toda vez que esse vazio, digamos, doía, a mente do Denis buscava uma saída para aquela dor. E aí com isso, ele já tinha um caminho, que era a pornografia. E aí a mente jogava ele automaticamente para esse vício.
E aí tem um outro fator importante aqui que eu não te contei, que eu vou te contar agora, que é, o Denis estava vivendo, nos últimos anos, além daquela questão que eu já disse sobre os problemas sexuais com a esposa, ele estava com problemas no trabalho. Ele é professor, ele estava ali insatisfeito com a escola onde ele estava lecionando, então assim, isso estava gerando para ele, né, uma tristeza, um sentimento muito ruim. Então o que acontecia? Digamos que a energia do Denis estava baixa. Ele não estava conseguindo felicidade, ter alegria. E aí, toda vez que batia aquela tristeza, aquele sentimento ruim, a mente falava o seguinte: opa, precisamos tirar você da dor e te jogar para um prazer. E já existia um caminho muito fácil, que era a pornografia. Os vícios são exatamente isso. Por isso que a ferida do abandono ela é tão comum nos casos de vícios. Por quê? Eu estou triste, a minha mente, para ela tudo se trata de sobrevivência, ela percebe que isso é perigoso, e aí ela fala o seguinte: opa, precisamos tirar você dessa dor. Qual o prazer que você consegue rápido sair dessa tristeza? Ah, é o chocolate. Vai lá comer chocolate. Ah, é o álcool. Vai lá beber uma cervejinha. Ah, é compra. Vai lá e entra na Shopee e compra tudo. Ah, é a pornografia. Vai lá e entra no site adulto. Tudo bem? Por isso que a ferida do abandono foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. A gente curar essa ferida. Segundo ponto muito importante: a liberação de uma emoção chamada raiva. Liberando a raiva que ele sentia do pai e do comportamento dele com as mulheres. Obviamente o Denis carregou por muito tempo um conflito interno em relação ao pai. Pô, meu pai é o meu herói, o meu pai é o cara que eu quero, né? Eu quero que ele, né, esteja comigo. Mas eu não gosto do meu pai, porque meu pai me deixa de lado, meu pai trata mal as mulheres, meu pai traiu a minha mãe. Então liberar essa raiva, até para que ele pudesse compreender o comportamento do pai. E a partir daí tomar uma decisão de perdoar o pai ou não. Ele perdoou o pai, mas só depois de liberar essa raiva. Tudo bem? Terceiro ponto importante que a gente trabalhou aqui no protocolo, que foi quebrar a lealdade emocional. Guarda essa expressão, escreve aqui, lealdade emocional com o pai. Por quê? A pornografia, a objetificação das mulheres, significava a atenção do pai. A mente constrói e faz associações aleatórias. Você não tem muito controle sobre isso, especialmente na infância. Mas o fato do pai, quando o pai dava a ele uma revista Playboy, a mente do Denis interpretava aquilo como carinho, como atenção, que era tudo que ele buscava do pai. Então, ele parar de consumir a pornografia, para a mente do Denis seria o quê? Uma quebra com o pai. E ele não queria mais quebrar a relação dele com o pai. Então, inconscientemente, se manter na pornografia, para o Denis, era importante por essa lealdade emocional ao pai. E aí a gente quebrou isso também, fazendo a mente dele ter um novo significado sobre essa relação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Tá entendendo aqui? Dá um joinha se você está entendendo tudo que a gente está falando aqui. Porque tem mais duas coisas importantes que nós fizemos no protocolo. Tudo bem? A penúltima coisa que nós trabalhamos no protocolo, a necessidade, libertando ele da necessidade de ter a mesma relação dos pais. Uma relação de brigas, de conflitos. Isso também é muito inconsciente. Por quê? A relação dele com a ex-esposa... Bom dia, Antonieta. A relação com a ex-esposa era muito boa. Muito diferente da relação que ele viu, ou que ele sabia, ou que a mente dele interpretou da relação dos pais, como um casal. Então, ele, para ser visto, para não ficar sozinho, ele acaba criando uma lealdade emocional à mãe. Para quê? Para ter o mesmo tipo de conflitos na relação com a ex-mulher.
Então também trabalhamos essa ressignificação. E por fim, a conexão de paz com o feminino e o masculino, duas energias que todos nós temos. Isso não tem a ver com sexualidade, ok? Eu vou falar aqui de uma maneira bem clara para você. Feminino e masculino. Por que nós temos essas energias? Porque nós somos metade mãe e metade pai. Tudo bem? A energia masculina é a energia da ação, resumidamente. E a energia feminina é a energia do cuidado. Por conta de toda essa construção, a energia masculina, a masculina do Denis era muito alta. Muito alta. E essa energia feminina, ela era muito baixa. Volto a dizer, não tem nada a ver com sexualidade, ok? São duas energias que nós temos e que nós precisamos delas em vários momentos da nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui com você. Eu preciso de qual energia mais nesse momento? Eu preciso da energia masculina, porque ação, eu estou falando, estou pensando, estou lendo comentário, estou aqui tentando te explicar, ação. Mas quando eu estou com as minhas filhas, eu preciso ter uma energia feminina, a energia do feminino maior, porque é a energia do cuidado. Às vezes as minhas filhas vão chegar com um problema da escola, vão precisar desabafar, eu preciso ter essa energia feminina para acolher. Tudo bem? Faz sentido isso? A Meg, e quando o homem insiste em dizer que não afeta ele, mas na prática é o contrário? Ótima pergunta, Meg. E assim, é uma proteção e até mesmo uma ignorância, falta de conhecimento dos homens. Essa questão que não afeta é balela. É balela. Já existem vários estudos de neurociência que quando você consome uma dopamina artificial, como é o caso da pornografia, é como se você estivesse satisfeito. Por exemplo, as redes sociais hoje, elas nos alimentam, entre aspas, muito mal com essa dopamina artificial. Por quê? Porque você fica satisfeito. E aí tem uma frase muito boa que é: animal satisfeito dorme. O que isso significa? Quando você está satisfeito, por exemplo, você vai perder o seu poder de ação. Talvez você vai procrastinar mais, talvez você vai ficar mais lento no seu metabolismo, porque você está satisfeito. Vai lá para a savana africana e vê um leão que acabou de se alimentar. Pegou lá uma zebra, se alimentou, fez uma ótima refeição. O que ele está fazendo? Ele está dormindo. Por quê? Porque está satisfeito, não quer caçar agora. Agora, prende um leão por 6 meses, solta ele, não comeu nada nesses 6 meses. Claro que 6 meses exagerei aqui, que ele já teria morrido, mas, sei lá, por 30 dias. Quando ele sai dessa jaula, tudo que ele quer é o quê? Caçar. Então, tem vários impactos sim na vida da pessoa quando ela está consumindo essa dopamina artificial. E a pornografia é uma dopamina artificial. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Oi Sheila, seja bem-vinda. Conca Dutra também. A Meg, grupos de amigos, Insta e outras redes sociais servindo pornografia gratuita. Isso é cansativo demais, sim. E aqui, ó, eu vou falar como homem, porque eu sou impactado direto com esses conteúdos adultos que hoje são feitos nas redes sociais. Por mais que eu bloqueie, por mais que o algoritmo vai me mostrando, porque só pelo fato de eu ser homem, entendeu? E por isso que assim, a rede social se torna um estímulo, porque o homem está lá e ele começa a ver uma mulher lá se insinuando, falando coisas, e aí o que acontece? Obviamente aquilo estimula e aí ele tem um fácil acesso à pornografia. Isso está destruindo as relações, isso está destruindo os casamentos, isso está destruindo famílias, como foi o caso do Denis. Destruiu a família dele, porque infelizmente ele não conseguiu reatar o casamento. Ele conseguiu eliminar esse vício através da hipnose, mas ele não reatou o casamento, e faz parte.
faz parte da vida. Mas eu tenho certeza que numa próxima relação que ele venha a ter, esse não vai ser um problema. Esse não vai ser um problema. E essa cultura machista, ela tá aí. Eu vivi, quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, teve um dia que eu saí de todos os grupos que eu pertencia, e grupos de homens, e nesses grupos, assim, falo abertamente, era 90% de pornografia e bobagens também, mas assim, eram as coisas bem assim. E aquilo teve um momento quando eu comecei a criar consciência, e eu falo porque eu tive eu participei daquilo, eu não posso me ser o isentão, eu participei daquilo. Mas no momento que eu comecei a criar consciência, eu falei, cara, isso não tá legal pra mim. Tava me incomodando. E o fato de eu ter duas mulheres, duas filhas, né? Duas filhas mulheres, isso começou a me incomodar ainda mais. Então eu saí de todos os grupos. Então assim, hoje é muito fácil esse acesso. E isso leva essa dopamina artificial. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a Paula. O problema maior é que vícios não andam sozinhos. Exato, exato. Esses estímulos acontecem. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso ambiente. Seja esse ambiente de consumo de rede social, o ambiente dos amigos de grupos de WhatsApp. A gente precisa. Isso, Meg, e até chega nas crianças esses vídeos. Isso, e aí para o jovem, aí assim, pro jovem vai criando uma relação totalmente deturpada do que é uma relação, do que é um relacionamento, do que é, no caso, né, o respeito às mulheres. E aí, infelizmente, vai aumentar a taxa do que? De feminicídio. É o homem que não consegue levar um não, ele vai se frustrar, e aí ele talvez vai partir para a violência, porque ele aprendeu o quê? A mulher, ela tem que me dar prazer, como acontece nos filmes pornográficos. Ela vai lá me dar prazer. Mas aí a mulher fala, não, eu não quero. E aí qual é a reação? Muitas vezes a reação é da violência. Então, essa reconexão, deixa eu até voltar aqui, a conexão de paz entre as duas energias também foi muito importante que o protocolo fez para o Denis, para que ele pudesse tirar aquela raiva que existia inconscientemente do feminino. Por conta até das falas da mãe, ele construiu na mente dele uma raiva pelas mulheres. Então a pornografia era uma maneira também inconsciente de vingar a mãe, entendeu? Eu tô ali fazendo algo para machucar as mulheres, entendeu? Então assim, o que a gente fez nesse protocolo foi tirar esse vício. E claro, como eu disse, infelizmente ele não reatou o casamento. Poderia ter reatado, mas ele não reatou. A mulher realmente não quis. Ele tentou de várias maneiras, mas ela não quis. Entendeu? Agora, o que você não pode deixar de entender nesse processo? Que essa compulsão, como qualquer outra, foi uma construção daquilo que aconteceu na infância do Denis. Como na sua, talvez. Talvez você tenha uma compulsão hoje por pornografia, talvez você tenha a compulsão, você tenha aí o seu marido que tem essa compulsão, um irmão, um amigo, isso é uma construção. E aí, claro, esse homem, ele precisa querer fazer essa mudança, como o Denis queria. E às vezes ele só vai fazer isso, bom dia Cláudia, ele só vai fazer isso, bom dia Antonieta também, para mim são demônio. Talvez ele só vai tomar uma atitude quando ele perder algo, como foi o caso do Denis. O Denis perdeu a esposa, perdeu o convívio diário com os filhos, e isso doeu muito. Então até o que a Meg perguntou, né? O homem diz, não me afeta. Uma hora talvez vai afetar de uma maneira muito pesada. Muito pesada. A gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar isso. Tudo bem?
E aí vou fazer um convite para você, ó, se você quiser, como eu estou fazendo em todas as nossas lives aqui, se você quiser fazer aqui uma sessão de avaliação gratuita comigo, escreve avaliação aqui nos comentários, você vai receber um link no seu direct e aí você faz a sua inscrição, tá bom? Faça isso, eu estou disponibilizando alguns horários aí na agenda, talvez você tenha a sorte de ter essa sessão de avaliação. Essa sessão de avaliação é exatamente um diagnóstico como esse aqui, ó, como a gente estou fazendo aqui diariamente, fazendo essa ligação entre o problema que você tem hoje e aquilo que aconteceu na tua infância. Porque um problema não surge do nada. Ele não surge do nada. Um sintoma não surge do nada. É uma construção que vem exatamente dessa infância. Tá bom? Então escreve a avaliação aqui para você receber essa sessão gratuita. Preenche o link que você vai receber no seu direct aqui no Instagram. E aí eu vou entrar em contato com você para a gente ter uma conversa de 45 minutos. É uma conversa muito produtiva e muito assertiva. Porque vai te dar clareza. E também como você vai agir a partir de agora. Tudo bem? Então escreve para quem quer. Escreve a avaliação aqui no comentário para você receber o link no seu direct. Tá bom? Paula, a pessoa vai buscar outros vícios que trazem ainda mais rapidamente o prazer imediato. Isso, especialmente se você não trata a causa. Excelente colocação, Paula. Porque assim, isso é muito importante o que a Paula trouxe, porque eu vejo isso acontecer direto. Quando a pessoa chega para mim, por exemplo, eu estou com uma compulsão alimentar. Ok. Mas eu não tinha isso. Não. Desde quando que você começou a ter essa compulsão alimentar? Sei lá, há 10 anos quando eu parei de fumar. Ou seja, ele trocou um vício, ele trocou uma compulsão. E por quê? Porque ele não tratou a causa. Por isso que o que a gente faz na hipnose é tratar a causa. Tratar a causa. Quando você trata a causa, você elimina o sintoma. Então não há como você, por exemplo, se livrar de uma compulsão, como a compulsão, o vício pela pornografia, ou pela comida, ou pela bebida, ou pelas compras, se você não tratar a causa, se você não tratar especialmente a ferida do abandono. Não há como você sair dessa compulsão sem tratar a ferida do abandono. Tudo bem? A Paula, aqui foi pornografia, bebida e há pouco tempo jogos em maquininha. Os jogos também. Assim, essas bets que estão infestando a vida da nossa sociedade, é um perigo, né? Acho que vocês todos devem já viram relatos de pessoas que estão perdendo dinheiro aí, a rios de dinheiro, absurdos de dinheiro. E é por quê? Porque existe um vazio emocional. A Paula destruiu completamente a relação de confiança. É o que aconteceu na história do Denis. Sinto muito, Paula. Sinto muito por isso. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. O Victor também, seja bem-vindo. É algo realmente que destrói uma confiança, uma família, muitas vezes. E aí, a pessoa que causou isso, por exemplo, no caso do Denis, ele que causou isso, ele precisa querer realmente fazer essa mudança. Por isso que quando, talvez, principalmente para o homem, isso só vai acontecer quando há uma perda significativa e para que esse homem, digamos, ela realmente tenha valor. No caso do Denis foi a perda da família. Tudo bem? A Meg, na minha opinião, o Brasil é muito jovem para receber tanta informação da internet. É muita imaturidade. Acho que sim, acho que tem um pouquinho disso sim, Meg. Mas eu acho que assim, a internet, ela hoje, né, ela infelizmente é um território de ninguém. Entendeu? É um território de ninguém. Então qualquer pessoa hoje pode, por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui, né? Estou tratando de um tema, mas qualquer pessoa pode começar a falar o que quiser, entendeu? E hoje o que tem acontecido muito nas redes sociais as pessoas estão usando as redes sociais para vender os seus negócios.
né? Então, assim, tem muita gente vendendo conteúdo adulto. Então, usa a rede social para estimular a pessoa a comprar lá a foto, comprar vídeo, comprar sei lá o que. Então, isso tudo a gente precisa, e principalmente para quem é mãe, pai de meninos, a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa ficar atento a isso. Tudo bem? Deixa eu ver a Angélica aqui. O homem normaliza a pornografia. Meu namorado diz que todos olham quando falo algo. Pois é, mas o homem normaliza pela cultura machista e patriarcal que a gente tem, né, Angélica? Mas isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Porque hoje, e não que no passado, no passado era diferente. Claro, era diferente porque era um sistema analógico, né? O acesso que o homem tinha a algo diferente era a revista, como era o caso da Playboy aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Mas hoje o acesso é muito rápido e fácil, entendeu? Então, assim, a gente não pode normalizar. E aí, assim, como eu disse, existem vários estudos de neurociência que já mostram que há problemas muito sérios como consequência desse consumo ativo de pornografia. Problemas de foco, problemas de depressão. Porque uma coisa assim, aqui na internet existe uma vida, né? Por exemplo, ninguém posta as derrotas, né? É difícil alguém postar as derrotas, todo mundo só posta as vitórias. Isso não é o mundo real, né? O mundo real você tem você perde mais do que você ganha. Essa é a vida real. Só que quando você põe um jovem que se acostuma a ter um prazer rápido e fácil, e aí ele vai para a vida real, e aí ele lá se encanta com uma menina, uma garota da sala dele da escola, e a menina diz não, ele não consegue lidar com essa frustração. E aí às vezes ele vai para um caso extremo, ele vai para uma ação extrema. Então a gente precisa sim cuidar disso. É muito preocupante, como disse a Meg aqui. Tudo bem? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que é um assunto delicado, as pessoas evitam falar isso, mas parabéns para você que ficou aqui até o final ouvindo. Essa live vai ficar gravada. Compartilha com pessoas que são importantes para você. Talvez o marido que talvez o marido vai me odiar, mas não tem problema. Mas manda para que essas pessoas comecem a ter consciência que isso aí não é alguém pegando no pé, não tem nada disso. É algo que vai afetar a saúde deles e as relações também. Tudo bem? É isso, a gente se vê amanhã. Um lindo dia para você. Um grande abraço. Tchau!